Bom, chegou a hora da gente melhorar ainda mais o nosso desafio aqui, criando elementos dinamicamente. Como assim? Veja que o nosso currículo, a gente tem o nome, a gente tem uma seção aqui que basicamente diz o que a gente faz. Agora eu gostaria de criar uma próxima seção, criando dinamicamente os projetos que eu já tenha realizado, ok? E eu vou colocar aqui como H2 projetos e eu vou colocar uma lista simples aqui. Só que tudo isso sem alterar o nosso HTML, porque ainda seria muito fácil, né? Seria só colocar o H2 aqui, um H2, projetos e uma lista. Vou colocar aqui o LI e a nossa lista aqui, certo? Devo colocar aí, projeto 1, opa, foi demais. Projeto 2 e 3. A gente vai fazer isso daqui, só que dinamicamente, beleza? Então deixa só apagar, ou melhor, deixa só eu comentar aqui, e a gente vai fazer isso aqui através do JavaScript, através da programação. Pô, mas por que você quer fazer do jeito mais difícil? Porque você vai entender que logo depois, mais pra frente ainda nesse curso, isso vai ser bastante útil, principalmente quando você for realizar chamadas remotas através do Ajax, beleza? Isso aqui vai ser extremamente importante, então já se liga que é super importante você entender isso, tá? Toda a especificação do Create Element, ele tá aqui dentro dessa página, beleza? Nessa referência aqui, então tudo que eu falar depois é interessante você chegar aqui e dar uma lida, tá? Dentro dessa referência. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é como funciona o método Create Element, tá? Eu vou colocar aqui, ó, const, eu vou colocar aqui subtitle element igual a document.create element, tá? O create element é um método em que ele cria um elemento, como o próprio nome já diz, a partir de uma tag, tá? Então você pode colocar aqui simplesmente a tag que você quer. Eu vou colocar nesse caso aqui H2, que seria basicamente essa daqui, projetos. Legal? Você ainda pode acrescentar mais alguns atributos aqui, como por exemplo, os atributos e o valor dessa tag, mas eu vou fazer aqui bem passo a passo para que você tenha conhecimento de como funcionam as coisas por baixo do capô, tá? Eu vou colocar ainda aqui subtitle, por quê? Porque se eu tiver só uma tag H2, ela vai criar uma tag H2 vazia, isso não representa muita coisa para quem estiver lendo. Então a gente vai colocar aqui, ó, subtitle element, ponto, inner, HTML ou inner text, do jeito que você preferir. A única diferença é que o HTML aceita HTML ali dentro, como por exemplo, colocar bold, itálico, coisa desse tipo, e aceita texto também. Então, por padrão, eu sempre utilizo o inner HTML. E eu vou colocar aqui agora projetos. Legal? Bom, criei esse subtitle element, atribuí um valor para ele, agora tudo vai funcionar, né? Vamos lá, vamos acessar aqui a nossa página, vamos dar o F5 e nada funcionou. Por que que não apareceu aqui escrito projetos? Porque esse elemento ele está simplesmente criado dentro da memória do nosso programinha JavaScript. A gente precisa anexar esse carinha aqui, agora a nossa árvore DOM. E como que a gente anexa isso? A gente coloca assim, ó, document.body, a gente quer anexar isso dentro do corpo, dentro do body, .append. O append, ele vai adicionar isso aqui dentro da nossa árvore, então basta a gente colocar aqui, ó, o elemento que a gente gostaria que ele fosse adicionado, colocar aqui F5 e veja que agora ele já criou um objeto. Esse objeto aqui, HTML, ele não existe dentro do nosso documento, beleza? Isso daqui está comentado, eu posso tirar, enfim, isso aqui serve só para referência, legal? Agora vamos ainda criar a nossa lista, tá? A lista segue o mesmo princípio, eu vou colocar aqui, ó, const project list element igual document.create element, e eu vou colocar aqui, ó, a minha lista UL, tá? UL. E aqui eu vou colocar aqui o nosso primeiro LI. Veja que o L não tem nada, então não preciso criar nada. Vou colocar aqui const pj list item 1 element igual a document.create element. Qual elemento que a gente vai criar aqui? O LI, tá? Então esse elemento aqui, ele vai ter um inner HTML de, por exemplo, To-Do MVC. São os projetos que a gente acaba executando aqui no nosso curso React, beleza? Se você ainda não conhece, recomendo você conhecer, tá? Eu tenho aqui, então, um elemento 2, que a gente vai colocar aqui um outro objeto chamado GitHub
A API é um outro projeto que a gente tem. E ainda a gente tem mais um projetinho que é o e-commerce. Beleza? Eu tenho outro LI. Legal? Agora, seguindo a mesma premissa, eu preciso anexar esses elementos aqui ao nosso elemento de lista, porque, veja, todos eles existem, só que existem dentro da memória, separados. Então, eu venho no meu elemento de lista, que é esse UL, ponto, append, e vou anexar todos esses caras aqui, ó. O 2 e o 3, beleza? Isso por si já é o suficiente? Não. Eu preciso anexar agora a nossa lista de projetos, os nossos elementos de lista de projeto. Então, quando der F5, ele vai aparecer aqui. Então, veja só que interessante. Eu posso criar coisas aqui, beleza? Só que mais do que isso, eu posso fazer algo ainda mais dinâmico. Veja só o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui, ó, um for, que ele vai do const i igual a 0 até i menor que 3, por exemplo, i mais mais, e eu vou fazer o seguinte, olha só, project list item 3 element, ponto, inner html igual a e-commerce, beleza? E vou fazer o seguinte, olha só, colocar aqui o i, beleza? Ele ficou 0, beleza? Veja que eu posso fazer o que eu bem entender aqui, que ele ainda responde, legal? Ele vai aqui seguir toda essa estrutura. Então, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, let, ele vai colocar aqui, ó, o 2. Então, eu posso seguir, é que ele está fazendo de uma forma bem rápida aqui, então ele está iterando do 0 até o 2, e ele está ajustando e criando valores aqui através do nosso JavaScript. Eu posso trabalhar com variável, eu posso anexar outros elementos destes, tá certo? Então, você pode fazer iterando aqui, ó, de 0 a 30, por exemplo, que ele vai ajustando. Aqui, de novo, aqui ele está fazendo muito rápido, então a gente não vê execução. Então, ali ele está alterando esses valores aqui em tempo de execução, mesmo depois dele anexado aqui dentro da árvore. Então, vê de novo, novamente, o poder que você tem aqui quando você faz esse tipo de coisa, tá? Você pode alterar valores, você pode incluir variáveis, você pode fazer o que você bem entender, e isso ainda fica mais interessante com o assunto que a gente vai tratar na próxima aula, que são eventos. Você pode incluir, por exemplo, botão, que a partir do evento clique dele, você altera elementos que você já tenha feito dentro do seu HTML, via HTML diretamente ou via criação dinâmica. Legal? Bem interessante esse tópico, então segue pra gente com a próxima aula.